Esta chamada está sendo gravada. Finalmente começamos o curso de português básico. Todos que vieram comigo, sejam muito bem-vindos. Vocês, com certeza, deram um passo bem forte e, ao mesmo tempo, eu acredito que de muita coragem. Até porque não é fácil você se dispor a estudar à noite, durante a semana, pós-trabalho, ou de repente no intervalo do trabalho. Então, eu pode ter certeza que vou fazer o possível para honrar o nosso compromisso. Lembrando que sou a professora Raquel Regis, de língua portuguesa, trabalho com pré-vestibular e concurso desde 2008. Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, tá aí, tá? Rachel Regis, que é o meu underline, tá? Que é o meu endereço. Aqui o telefone, qualquer coisa, vocês estão sempre aptos, tá? A mandarem mensagem, a perguntarem. Pode ser que eu não responda na hora, mas eu sempre vou buscar responder logo que eu puder. E lembrem sempre dessa máxima aqui, que eu acho muito bacana essa frase, sou muito fã de frases, eu tenho anotações de frases de filmes que eu assistia quando eu era criança ainda. Então, eu sempre fui fã de frases. Aí eu lia um livro, aquela coisa lá me tocava de alguma forma, eu anotava. Então, essa daqui é uma das minhas prediletas para quem é concurseiro. A dor passa, a aprovação fica. Eu sei que não é fácil. É punk você estudar. Se fosse fácil, teríamos a maioria dos brasileiros concursados, a maioria seria universitário. Então, estudar realmente é para poucos. Então, parabéns para vocês. E lembrar sempre essa máxima. A dor passa, a aprovação fica. É isso que importa. E vamos começar o nosso primeiro módulo com foco na morfologia. O que é morfologia? Temos alguma ideia? Cadê aqui? Criar nota, escrever na tela. Morfologia. Logia, vocês sabem o que é, né? Hein, Aguinaldo? Oi. Sabe o que é logia? Sim. Logia é estudo, certo? Morfo é forma. Tá? Forma. Então, estudo da forma. De quê, prof? Da palavra. Então, aqui, o foco é a palavra, que é a base do estudo da língua portuguesa. É por isso que essa parte é tão importante. Nós temos 5 modalidades na gramática tradicional. Observemos. A gramática tradicional, ela divide o estudo da língua portuguesa em 5 partes. Que partes são essas? A fonologia, que estuda os sons da língua portuguesa. Fono é som. Então, a menor unidade de som. Esse som se une com outro, forma sílaba que forma palavra. Quando eu tenho a análise da palavra, aí eu tenho o quê? A morfologia. A morfologia, então, vai estudar a estrutura da palavra, a formação da palavra e a classe gramatical da palavra. Em se tratando de concurso, a parte de estrutura depende muito da banca. A banca que cobra, mas há bancas que não cobram isso. Em se tratando do processo de formação da palavra, a mesma coisa. Existem bancas que cobram e outras que não. Mas o que é comum, o que todas cobram, é a morfologia em se tratando da classe de palavra. Então, é essa a base
Se a pessoa lê um texto e não sabe me dizer o que é a classificação daquela palavra, por exemplo, eu tenho aqui um pequeno texto que eu fiz para vocês, né? Durante um ano, eu estou em busca de realizar um curso de português do básico. Sério, desde o ano passado, gente. Hoje chegou o momento disso acontecer. Obrigada por fazerem parte desse sonho comigo. Obrigada pela confiança que tiveram em mim. Saibam que farei o que for preciso para honrar o investimento de vocês. E aí eu pergunto aos senhores, durante pertence a qual classe gramatical? A palavra durante. Vocês sabem me dizer? Será que a palavra durante é um verbo? É um pronome? É um adjetivo? É um numeral? É uma conjunção? É uma interjeição? É uma preposição? Agnaldo diz que é um advérbio. Vamos verificar, tá, Agnaldo? Vamos verificar. Mas, então é isso, gente, porque se eu não souber classificar a palavra, eu vou ter dificuldade para eu fazer uma análise sintática, entendeu? Então, a base da língua portuguesa é a morfologia classe de palavra. Isso vocês têm que ter muito forte, porque aí eu vou dizer, lá na parte da sintaxe, olha, o núcleo do sujeito é sempre um substantivo. Aí a pessoa não sabe o que é substantivo, não vai saber o que é sujeito. O objeto indireto, ele vai vir com preposição. O direto não vai vir. Aí a pessoa não sabe o que é uma preposição. Os adjuntos adnominais podem ser artigos, pronomes, adjetivos e numerais. Aí não sabe o que é isso. Então, se você tiver uma boa, né, fortalecida a sua análise morfológica, que é classificar a palavra quanto à sua classe, com certeza você vai ser bom também na análise sintática. Como eu falei, são 5 modalidades de estudo da língua. A fonoética, né, a fonologia, a primeira, a segunda, a morfologia, a terceira, a sintaxe, porque a sintaxe eu vou ver o relacionamento da palavra, uma palavra vai se unir com outra, vai formar frase, vai formar oração, vai formar um período. Então, isso é sintaxe. E, claro, tudo isso tem que ter sentido, tem que ter significado, tem que ter lógica. Então, essa parte de sentido, quem estuda é a semântica. Então, a gramática tradicional, ela se divide em 5 modalidades. A fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica e, finalmente, a última parte, que é a estilística. Que diabo é estilística, prof? É tudo que não cabe em fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, eles jogam lá para a estilística. A parte de figuras de linguagem, a parte de análise do discurso, é aquela parte mais do estilo do texto. Por isso que o nome é estilística. Deu para entender, então, que são essas 5 partes? Sim ou não, galera? Bacana? Show de bola. Lembrando também, professor, o que é que mais aparece nas provas? As provas, sem dúvida alguma, priorizam questões de morfossintaxe, ok? Morfossintaxe é o que prioriza. Agora, se você for trabalhar com Fundação Getúlio Vargas, a parte estilística hoje é muito forte. Se você vai fazer, por exemplo, o concurso do TSE, que é a banca Sebrasp, inclusive o concurso aí, né, para o IBAMA já saiu, que vai ser a Sebrasp também, você observa que ela trabalha muito bem, tanto análise textual, estilística, quanto gramatical. Então, isso depende muito da banca. Como eu falei, em relação ao Instituto Acesso, eu disse, era uma prova gramatiqueira. E assim se consolidou, porque tudo depende disso, desse conhecimento.
O que eu quero deixar claro para vocês? Os nossos exercícios, gente, eles não estão especificados por bancas. Tem questão da Fundação Getúlio Vargas, tem questão da FCC, Fundação Carlos Chagas, tem de Sebrasp, tem de BFC, tem Quadrix, tem bancas de vestibular, tem questão, inclusive, que eu que criei. Então, não está especificada por banca, por quê? Porque é um curso de português básico, tá? Que fique bem claro isso. Mas alguns eu estou priorizando, como, por exemplo, questão da Fundação Getúlio Vargas, porque é ela que vai fazer o concurso do MP. Algumas questões de Sebrasp, porque é ela que vai fazer o concurso de meio ambiente. Algumas questões da IBFC, porque é ela que vai fazer o concurso dos Correios. Tá? Deu para entender isso, gente? E lógico, se vocês forem fazer algum concurso de alguma banca, de repente, que vocês virem que eu não coloquei lá na nossa lista de questão, vocês podem dizer, professora, põe umas questões aí da banca tal. Beleza? Vocês fiquem sempre à vontade para fazerem sugestões, tá? Eu não tenho problema em você dar a sua opinião, de jeito nenhum. Se for para melhorar, eu acato, porque eu sou obediente. Viu, gente? Então, a palavra durante aí que eu perguntei, a palavra durante, ela não é um advérbio aqui. Aqui é todo o enunciado, durante um ano. Porque só a palavra durante não vai dar essa noção, né, de tempo. Ela começa, ela está funcionando aqui o durante como uma preposição, que nós vamos chamar de preposição acidental. Mas calma que nós vamos ver isso depois. Então, vejamos, tem alguma dúvida, galera? Sim ou não? Não, né? Então, vou seguir. Aqui é para vocês se lembrarem que são 10 classes gramaticais, ok? 10 classes gramaticais. Nós vamos estudar todas elas. Lembremos que nessa parte de cima, você tem um mnemônico, tá? O mnemônico é uma palavra que usamos para lembrarmos, né? Mnemônico é um processo de memorização para facilitar, aliás, esse processo. Então, é a palavra vepincas. Vepincas, que é verbo, preposição, pronome, o i, nesse caso de interjeição, o n de numeral, c de conjunção, a ao cubo, porque são 3 que começam com a, artigo, adjetivo, advérbio, e o s de substantivo. Gente, nós vamos ter que priorizar algumas classes, tá? Em detrimento de outras, não tem jeito. Ó, uma classe que quase não aparece em concurso, então que você não vai ter que se preocupar tanto, é o numeral. Então, esse aqui, dificilmente. O artigo, bem pouco. A interjeição, bem pouco também, tá? Então, questões de numeral, de artigo, de interjeição, quase não aparece nas bancas. Não é que não venha, é que quase não aparece, não são tão constantes. Agora, quem você tem que priorizar, sem dúvida alguma? O verbo, tá? O verbo é a tua prioridade, o verbo é tudo, ele é agro, ele é pop, ele é tech, ele é tudo. Entenderam? Sem verbo não tem oração, sem oração não tem análise sintática, tá? Então, é o verbo que vai ser importante para a questão de concordância, regência, crase, questão de análise semântica, questão de compreensão e interpretação de texto, questão de tipologia textual, tudo isso aqui o verbo é importante. É o cabeça. Depois dele, o substantivo, tá? Então, por quê? Porque nós vamos ter, geralmente,
essa divisão, um sintagma, um bloquinho que gira em torno do nome, do substantivo, e um outro bloquinho que gira em torno do verbo. Por isso que, quando o bloco ali está como centro desse bloco, o nome, nós vamos chamar de sintagma nominal. Quando é o verbo, o sintagma é verbal. Então, eu tenho uma frase: Maria da escola é muito minha amiga. Então, eu tenho Maria da escola, é um bloquinho. É outro bloquinho. Muito minha amiga, outro bloquinho. Então, isso é o que a gente chama de sintagma. E lembrar que o substantivo é o que nomeia os seres. E justamente é o substantivo que vai ser o sujeito, é o substantivo que vai ser sempre o objeto, é o substantivo que vai ser o aposto. Olha como é importante você saber isso. E quais outras classes que nós temos que priorizar? Então, outra classe que a gente tem que priorizar é o pronome. Tá? Por quê? Porque as bancas hoje, elas estão trazendo muitas questões de coesão, principalmente de coesão referencial. Pega um pronome e pede que você identifique lá no texto a qual palavra aquele pronome está se referindo. Porque o pronome trabalha para o nome, né? Eu já está dizendo para o substantivo. Então, ele pode acompanhar um substantivo, aquele garoto, ou ele pode substituir o substantivo, aquele chegou. Poderia ser o garoto chegou. Mas aí eu coloquei só aquele, então está no lugar do nome. O pronome tem essa função, ou de acompanhar o nome, ou de substituir o nome. Por isso que o nome é pronome, que trabalha para ele, para o nome, para o substantivo. E, claro, qual é a outra classe que nós vamos priorizar? É essa garota aqui, ó. A conjunção. Galera, conjunção... Meu Deus do céu, dependendo da banca, vem mais de uma questão, vem duas, às vezes, dependendo da banca, vem 3 questões de conjunções. Porque a conjunção, ela vai ser importante para você saber identificar orações. Porque o que a conjunção faz? Ela une orações. Gosto de você e amo sua mãe. Ó, então, eu gosto de você é uma oração. Amo sua mãe é outra oração. O ezinho está ligando as duas, é uma conjunção. Então, esse conectivo, vocês vão ser pedidos, né, para vocês identificarem o valor semântico. Então, esse ezinho aqui, ó, por exemplo, tem valor de quê? De causa, de consequência, de adversidade, de conclusão, de adição. Então, sem conjunção, eu não sei nem identificar o sentido de um texto, porque é ela que amarra o texto, é ela que vai conectando as nossas ideias, que vai ligando as nossas ideias. Então, a coesão, você vai ter que saber justamente identificá-las, classificá-las, e ela vai ser importante para a questão de reescrita. Tá? Então, quem trabalha com algum concurso que vai ter banca Sebrasp, sem dúvida alguma, tem lá a questão de reescrita. Então, aí você vai ter um embora no texto, aí muda. Será que o quando ficaria bom ali no lugar do embora? Viu? Então, essas 4 classes que vocês têm que priorizar. É o verbo, é o substantivo, é o pronome e a conjunção. Se der, e aí eu espero que dê, priorize também essas meninas, as preposições. Por quê, professora? Porque elas são importantes para regência, para crase. Cara, quem não conhece preposição não vai saber nunca empregar crase, não vai saber nunca verificar a transitividade de um verbo. Tá? Então, as preposições são importantíssimas também. Lembra que ela é o quê? Um conector também. Só que a conjunção liga orações, liga termos de mesma função. A preposição, não. A preposição liga a palavra.
Palavra que liga a palavra. Pronto, esse é o papel da preposição. Quem mais que nós temos que priorizar? Se possível, o adjetivo e o advérbio. Tá? Por quê, professora? Ora, o adjetivo é o que caracteriza o nome. É importantíssimo para textos descritivos, para eu compreender e interpretar. É importantíssimo. E o advérbio, que é um modificador, indica circunstância. Então, essas classes, lembrem-se, não vai se preocupar tanto com o artigo, com o numeral e com a interjeição, mas o restante você prioriza verbo, pronome e substantivo ou conjunção. Em segundo plano vem as preposições, os advérbios e o adjetivo. Entendido isso, gente, sim ou não? Coloca um S aí, né? Coloca um S de sim ou um N de não. O que mais que é importante lembrar aqui? Essas classes, elas vão se classificar, né? Se subdividem, vamos dizer assim, em classes variáveis e invariáveis. Variável, ó, o nome já está dizendo, variável, que varia, que modifica. O que vai variar? Gênero ou número. Quando fala em gênero, significa que a palavra vai passar do masculino para o feminino, que ela vai passar do singular para o plural. Então, toda e qualquer palavra que ela tiver a variação de gênero, vai ser uma classe variável. E quem que é variável? Ora, vamos pensar aqui. Verbo. Existe verbo masculino e feminino? Cantar é um verbo masculino ou feminino? Não existe isso, né? Nós não temos. Porém, nós temos o verbo no singular e o verbo no plural. Então, toda palavra que passe do singular para o plural vai ser uma classe variável. Então, o verbo ele é variável. Aliás, o verbo é a palavra que mais tem variações, porque o verbo tem variação de número, de tempo, de pessoa, de modo e de voz. O verbo tem 5 variações. Vai ser a classe que mais vai nos dar trabalho aqui no nosso módulo. Mas é a classe mais importante. Então, vale a pena termos esse trabalho. Quem mais? Substantivo. Substantivo é tudo que nomeia. Então, eu sou um substantivo. Raquel é um nome. Pode ir para o plural? Raquéis. As Raquéis. Ó. Então, o substantivo, ele é uma classe variável. O artigo. Ó, o artigo. Os artigos. Pronto, variou. Então, artigo é variável. Aquele garoto, aqueles garotos, os pronomes são variáveis. Quem mais? Os numerais. Eu tenho 2 amigos, 2 amigas. Olha só. 300 homens, 300 mulheres. Então, é classe variável também. Logo, o verbo, o pronome, o artigo, o numeral, o substantivo e o adjetivo. Menino bonito, meninas bonitas. São variáveis. São 6 classes variáveis. Quem que não varia? Ora, eu acabei de colocar lá, durante um ano. A palavra durante vai para o plural? Durantes não vai. A palavra durante tem feminino? Duranta? Não tem, né? Não tem. Então, a palavra durante pertence a uma classe invariável. Como eu disse, é uma preposição. Então, lembrem, você vai ter a palavra, né? Qual? Aliás, a palavra não, a classe de palavra, preposição, advérbio, conjunção e interjeição. Essas 4 classes não variam. Elas são
invariáveis. A palavra bastante, Aguinaldo, vai depender, porque nós temos bastante, pode ser advérbio. Inclusive, nós vamos verificar agora um exemplo que vai falar dessa condição. Vejamos aqui, por favor, poderosos. Aqui, ó, é o conceito para lembrar vocês, tá? De repente pode estar esquecido, né? O substantivo é o que nomeia os seres em geral, seja lugar, pessoa. Nomeou, meu filho, pode ser uma ação, pode ser um sentimento, tá? Nomeou é substantivo. O verbo é tudo que indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, mas não basta só isso. Tá? Porque se eu disser assim, ela está triste, ó, isso é um estado, né? O triste. Só que você tem que lembrar que para ser verbo tem que ser conjugado. Eu tenho que conjugar eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? A palavra triste, por exemplo, não conjugo. Eu triste, tu triste, ele triste, não conjuga. Então aí eu sei que não é verbo, né? A palavra chuva, chuva é um fenômeno da natureza, mas isso é verbo? Não dá para eu conjugar. Eu chuva, tu chuvas, ele chuva. Não. Chover é verbo. Choverá, chover, chovia. Aqui dá para conjugar, tá? Então, lembra, se você tiver dúvida, será que isso é um verbo mesmo ou não? Você tem que tentar conjugar, ok? O adjetivo, vocês já sabem que é o que caracteriza o nome. O pronome, a gente já falou, que acompanha ou substitui o nome. O artigo é o que determina, tá? Determina. Nós vamos já falar um pouquinho melhor, porque hoje a aula é dedicada a essas três classes: o substantivo, o adjetivo e o artigo. O numeral é o que vai indicar quantidade, é o que vai indicar uma fração, né? Divisão, uma multiplicação, uma ordem, primeiro, segundo, terceiro. Toda e qualquer palavra que tiver esse item. A preposição, você já sabe que liga palavras, tá? A conjunção liga orações. A interjeição é aquela que indica emoção. Ai, socorro, meu Deus, credo. Tudo isso é interjeição. E o advérbio que exprime circunstância, é um modificador. Ó, lembra que ad é perto. Então, advérbio, ele vai estar perto principalmente de quem? Do verbo. Ele é um modificador por excelência do verbo. Então, toda e qualquer palavra que vocês virem que está modificando verbo, vai ser advérbio. E aí, o que é importante vocês se lembrarem? O advérbio, ele nunca vai se misturar com o substantivo. Se vocês virem que o termo está ligado a um substantivo, então ele não pode ser um advérbio. Para ser advérbio, tem que estar modificando verbo ou intensificando outro advérbio ou um adjetivo. E aí nós vamos chegar na palavra aqui agora para tratarmos da palavra bastante. Mas antes vamos tratar dessa aqui, ó. Porque eu quero que vocês observem que é o mesmo princípio. Ó, vamos destacar a palavra muito aqui. Você fala muito. Opa, cadê minha canetinha? Palavra muito. Destaquemos. Ó, você fala muito. Observa que esse muito está se referindo ao falar. E falar é verbo. Quem é que modifica verbo? Advérbio. E aí, o que você vai lembrar? O advérbio é uma classe variável ou invariável? Bora ver se vocês estão atentos. É uma classe invariável, né? Então, vamos jogar essa frase para o plural. Se eu pusesse no plural, vocês falam muito. Olha só, vocês falam muito. Não varia nem com nojo. Bora mudar para feminino.
ela fala muito. Tá vendo como não varia? Por quê? Porque é advérbio. O advérbio é invariável. Ela é muito bonita. Ó, bonita é um adjetivo. É uma característica. Esse muito está intensificando um adjetivo. Quem intensifica adjetivo? Advérbio. Vamos pôr no plural. Elas são muito bonitas. Não modifica. Não modifica. E essa é a mesma coisa. Você fala bastante. Eles falam bastante. Ela é bastante bonita. Elas são bastante bonitas. Não modifica, porque é advérbio. Isso fica muito perto. Ora, perto não está indicando lugar? É advérbio. Professora, mas um advérbio pode modificar outro advérbio? E muito. Olha aqui. Então, muito agora está intensificando. Isso é muito perto, isso é pertíssimo. Então, aqui eu tenho um advérbio também. E se fosse bastante? Isso fica bastante perto. Não modificaria. Viu? Não modifica. Se vocês tiverem dúvida se a palavra é ou não um advérbio, só é vocês colocarem para o plural. Se a palavra não variar, ela é advérbio, gente. Agora observa o último exemplo. Muito dinheiro é bom para viver. A palavra muito está acompanhando qual outra? Está modificando a palavra dinheiro. Dinheiro é um nome, dinheiro é substantivo. O dinheiro é substantivo. Advérbio se une com substantivo, gente? Não se une. Advérbio é inimigo de substantivo, tá? Então, esse muito não vai ser advérbio. Quer ver? Quer ver? Se em vez de dinheiro fosse grana, como é que ficaria? Muita grana é bom para viver. Olha só, muita grana. Viu como o muito variou? Se fosse pôr no plural, muitos dinheiros. Muitos dinheiros. Professor, então, o que é esse muito? Esse muito nós vamos pôr como um pronome. Um pronome que nós chamamos de indefinido. Indefinido por quê? Porque a gente não tem a noção certa, precisa do dinheiro. Viu? E se fosse o bastante, gente? E se fosse o bastante? Como é que ficaria? Aqui eu poderia dizer bastante dinheiro. E se eu pusesse no plural, ficaria bastantes dinheiros. Tá? O Agnaldo está perguntando a função sintática. Todo advérbio, já pega essa, todo advérbio, função sintática do advérbio vai ser de adjunto adverbial. Então, veja bem, quando eu estou fazendo análise morfológica, é advérbio. Quando eu estou fazendo análise sintática, é adjunto adverbial. Em se tratando de ADN, ele vai acompanhar um nome. Então, a palavra muito, nas 3 primeiras frases, como ela é advérbio, a função é de ADV. Então, aqui, eu vou trocar a cor, vou colocar um azul. Então, aqui, a função é ADV. Função. Opa. Não, cadê meu apagador? Não, apagar tudo, não. Então, aqui. Então, aqui o muito é ADV, aqui o muito é ADV. Agora, aqui, como ele está acompanhando o nome, aí ele é ADN. É adjunto adnominal, porque ele está acompanhando o nome. Viu? Então, nesse caso, lembrar,
Está acompanhando o nome, está juntinho do nome, é adjunta de nominal. E aí lembra quem é que pode ser ADN, professora? ADN vai ser sempre um artigo, porque o artigo está sempre acompanhando o nome. Vai ser um adjetivo, porque o adjetivo ele está sempre acompanhando o nome, já que ele caracteriza um nome. Só que aí já lembra que o adjetivo ele pode ser ADN ou ele pode ser predicativo. Pode ser um pronome, como a gente acabou de ver aqui. Pode ser um numeral. Viu? Beleza, gente? Então, olha a importância de saber a classe gramatical, né? Porque você lembra, se tiver dúvida, joga para o plural, joga para o feminino, a palavra não vai variar. Agora, se variar, já sabe que não é advérbio. Alguma dúvida, queridos? Fala comigo. Não? Vamos verificar aqui mais um exemplo. Dessa palavra que as bancas amam. Olha só, essa palavra aqui as bancas amam, que é uma questão de concordância. Que palavra é essa? Palavra meio. Ó, o meio que eu escolhi. Observe que tem aqui um artigo. O poder do artigo é esse. O artigo, ele pode pegar qualquer classe gramatical, uma preposição, um verbo, uma conjunção, um advérbio e transformar em substantivo. É o que a gente chama de processo de nominalização. Então, cantar. Cantar é um verbo. Mas se eu disser o cantar dos pássaros é lindo, esse cantar não está funcionando como verbo. Esse cantar está funcionando como substantivo. Aqui, então, meio é substantivo. O meio pelo qual vim, o meio de você agir, o meio que escolhi para viver, isso daí é substantivo. Veja que eu posso pluralizar. Os meios que eu escolhi para viver, ó, os meios, viu? Eu posso pluralizar. Então, é substantivo. Segundo exemplo, trouxe meio limão para a caipirinha. Aqui, esse meio está indicando metade. E se está indicando metade, é uma fração. Né? É um meio, é uma fração. Qual é a palavra que indica fração? O que nós vimos? É o numeral. Então, aqui, a palavra meio é um numeral. E observa que eu falei que o numeral é uma classe variável. Se em vez de limão fosse banana, eu trouxe meia banana. Se fosse laranjas, eles trouxeram meias laranjas. Vai pluralizar, vai mudar de masculino para feminino. Agora, observa esse último exemplo. Você está sempre meio distraído. Olha aqui, a palavra meio está modificando distraído. Distraído não é uma característica? Distraído é uma característica. Qual é a classe gramatical que indica característica? É o adjetivo. E nós já vimos quem modifica adjetivo? Quem? O advérbio. Advérbio. Então, esse meio é advérbio. Logo, esse meio pode variar? Bora, me digam aí. Pode variar? Não, jamais, porque o advérbio é invariável. Então, aqui, se eu puser para o plural, vocês estão sempre meio distraídos. E se eu puser para o feminino, ela está sempre meio distraída. Só que o desavisado, né, do dia a dia, da linguagem coloquial, a mulher principalmente fala o quê? Ai, eu tô meia cansada. Ai, podre, dói meus ouvidos, dói. Desculpa, gente, desculpa, mas dói. Ai, eu tô meia cansada, eu tô meia estressada. Ai, a minha mulher tá meia chata. Ai, que ódio. Não, gente, não, é meio. Porque se você tiver dúvida, lembra que esse meio aqui,
ele vai equivaler a um pouco, ok? Equivale a um pouco. Então, toda vez que der para você trocar a palavra meio por um pouco, você lembra que é um advérbio. Você está sempre um pouco distraído. Ela está um pouco chata. Então, tem que ser meio chata, não meia chata. Ai, a minha filha está meia doente, ó. Meia doente? Ai, não. É meio doente. Ok, galera? Viu como é importante esse domínio das classes gramaticais para que você seja bom em concordância, em regência, em crase, em colocação, tá? E, lógico, vocês sejam bons também em redação, né? Em redação também. Vejamos mais alguma coisa. Temos alguma dúvida? Não? Olha, se tiverem, vocês não se façam de rogados, vocês perguntem. Então, agora, visto um pouco de forma mais geral, né, as classes gramaticais, nós vamos trabalhar classe por classe. Mas antes, poderosos e incríveis, eu gostaria que vocês verificassem. Eu estava falando aqui, tá, para o nosso querido Agnaldo, que o ideal é que vocês imprimam, né? Imprimam a apostila de vocês, a lista de exercício, viu? Seria o ideal. Ai, cadê esse negócio? Não está vindo. Não está vindo, gente. Espera aí. Deixa eu ver se vem agora. Tá meio estranho. Oh, my God. Baixar novamente? Eu já baixei. Nem sabia. O meu som se enfronho. Espera aí, galera. Gente, vocês estão vendo aí? Olha, aqui está o nosso cronograma, viu? Olha o nosso cronograma de aula. Prestem atenção, não quero vocês ausentes. Então, eu quero que vocês observem, gente, o seguinte. Uma questão que tem aqui. Essa questão aqui, ó. Estão vendo aí? Questão de número 31. Diz assim: os termos sublinhados acima constituem, respectivamente. Eu gostaria que vocês verificassem os termos grifados lá. Foi um dos primeiros a perceber o gênio do escritor e o estimulou, sem trégua, a acreditar em si mesmo. E aí, o gênio do escritor, o que é esse o primeiro? Pronome tem que acompanhar ou substituir o nome. O pronome o que nós vamos lembrar? Que pronome é? É o pronome oblíquo, né? O, quando pronome, vou colocar aqui, deixa eu anotar. O, olha só. O vai ser pronome oblíquo, ou ele vai ser um pronome demonstrativo. Tá? Quando é um pronome oblíquo, ele tem que ficar no lugar do nome. O pronome oblíquo, ele substitui. Ok? Então, eu vi a professora e eu a cumprimentei. Eu a cumprimentei, ó. Ou seja, eu cumprimentei ela, eu cumprimentei a professora. Está no lugar do nome.
Nesse caso, esse o não está no lugar de nenhum nome. Esse o está acompanhando um gênio. O gênio pertence a qual classe gramatical? Gênio. O gênio. Veja que é um substantivo. E quem é que está sempre ali do ladinho do substantivo, determinando o substantivo? É o artigo. Exato. Então, a gente já exclui aqui a letra B, né? A letra D e já exclui a letra E. É um artigo, gente, está acompanhando o nome. Foi um dos primeiros a perceber o gênio do escritor e o estimulou. E estimulou o gênio, não é isso? O gênio do escritor. E o estimulou. Ou seja, estimulou ele. Só que estimulou ele é coloquial. A gente tem que usar o a, os as no lugar do ele e ela. Em vez de dizer eu vi ele, a gente tem que falar eu o vi. Em vez de dizer eu beijei ele, eu o beijei. Entendido? Portanto, a gente já observa qual é a resposta, né? Eu pergunto, o que é esse segundo o? É pronome ou é preposição? Muito bem. Não é preposição. É um pronome, ele está substituindo o nome. E olha só a preposição, olha lá. Sem trégua a acreditar. Observa que não pode ser artigo, gente, porque está antes de verbo. Acreditar é um verbo. Então, não poderia ser um artigo de jeito nenhum. Artigo tem que estar com nome, com substantivo. Também não poderia ser um pronome, porque não está acompanhando nem substituindo o nome. Esse a só está ligando a palavra, né? O estimulou sem trégua a acreditar. Maravilhosa preposição. Maravilhosa preposição. E a gente começou super bem, né? Letra C, em homenagem aos homens. Vamos lá. Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, perguntem. Vamos fazer mais uma? Eu quero saber se vocês estão bacanas mesmo para ir reconhecendo as classes gramaticais. Vamos verificar essa daqui, ó. 32. No trecho do texto, a alta este ano é projetada em 2,7%. Podemos afirmar que nele há um maior número de termos classificados gramaticalmente como artigo, verbo, conjunção, substantivo ou pronome. Tchananã. 1 minuto! Analisa aí. O que é o a? O que é o alta? O que é este? O que é ano? Qual a classe gramatical que mais aparece? Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Vamos juntos. O que é o a? Bora, gente, escreve aí, desde preguiça. Artigo, show, muito bem. Então, aqui eu tenho um artigo, legal. Alta. Isso, veja que o alta geralmente é um adjetivo, né? Ah, é uma aluna alta, é um adjetivo. Mas se eu disser assim, ele fala alto, aí já é o modo que ele fala, já é um advérbio. Mas aqui é a alta. Então, a palavra está substantivada. Então, a alta está funcionando como um substantivo. Houve uma substantivação, uma nominalização. Lembra que isso é o nome de um processo de formação de palavras, que a gente chama de derivação imprópria. Quando tem mudança de classe gramatical, quando um pronome vira um substantivo, eu tenho a derivação imprópria. Vamos lá. Este pertence a qual classe? Este, esta, isto. Esse, essa, isso. Aquele, aquela, aquilo. Isso, pronome. É o pronome demonstrativo. Ano pertence a qual classe?
Substantivo, beleza. É pertence a qual classe? Verbo. Projetada. O que é o projetada? Digam aí. Quem que foi projetada? Não foi a alta, né? É uma característica. É uma característica. A alta este ano é projetada. Então, está funcionando aqui como um adjetivo. Em, o que é o em? Predicativo não pode. Predicativo, Aguinaldo, é análise sintática. Tu não pode confundir análise sintática com análise morfológica. Ele está aqui trabalhando somente com classe gramatical. O que é o em? O em é uma preposição, tá? Preposição. Já fixa aí. E 2,7 não é um numeral? É um numeral. Então, qual foi a classe que mais apareceu, gente? Digam aí para mim qual é a resposta. Qual foi a classe que mais apareceu? O substantivo. Pronto. Sabe aquela questão que ninguém pode zerar, né? Que é aquela assim, para ninguém zerar, é uma dessa aqui. Aí você vai, pá, perde. Isso não pode acontecer conosco. Nós temos que aproveitar todas. Daqui para frente é pensamento de aluno que vai gabaritar, tá? Então a gente não pode deixar nada. Vamos lá para mais uma questão. Pronto. Está aqui. Questão 30, galera. Ah, professora, mas tem um texto. Mas nunca você vai ler texto, gente. Você só vai ler se houver necessidade. Ok? Veja sempre o comando da questão. De acordo com a gramática normativa da língua portuguesa, assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente. Ou seja, na ordem em que aparecem os termos destacados na frase a seguir. Tranquilizamos o processo mental de relembrar ou remoer o que já passou. E aí, gente, o que é esse o primeiro? Artigo, Alessandra, maravilhosa, né? Veja que está tranquilizamos o processo. Está acompanhando o nome. O processo é um nome, é um substantivo. Perfeito. Perfeito. Porém, gente, eu já quero que vocês observem o seguinte. Toda vez que vocês virem um o, deixa eu anotar aqui para vocês. Toda vez que vocês virem um o ou um a, antes de que, se aparecer os que, as que também, eu quero que vocês lembrem que esse a, os, as, vai ser um pronome. Só que não vai ser um pronome oblíquo. Tá? Esse o, a, os, as vai ser um pronome demonstrativo. Demonstrativo por quê? Porque ele equivale a aquele, aquela, aquilo, ou aqueles ou aquelas. Pode observar, ó. Poderia ficar bem assim. Poderia ficar assim, ó. Tranquilizamos o processo mental de relembrar ou remoer aquilo que já passou. Vocês percebem como eu posso trocar o o por aquilo? Não é? Então, todas... Olha, a gente diz assim, eu vi a que você falou. A gente fala bem assim, eu vi a que você falou. Ou seja, eu vi aquela que você falou.
Os que chegaram são legais, ou seja, aqueles que chegaram são legais. Então, gente, quando vocês virem um O ou um A antes de que, é batata, é pronome demonstrativo. Aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. E por sua vez, porque nós vamos lembrar que a palavra que, ela tem muitas classificações, a palavra que pode ser preposição, pode ser pronome, pode ser um substantivo, pode ser uma interjeição. Então, preste atenção agora que eu vou dizer. Quando vocês virem um O, A, os, as antes do que, ele vai ser pronome demonstrativo. E, por sua vez, esse quezinho aqui vai ser o quê, prof? Ele vai ser um pronome relativo. Viu como é fácil? Tá? Ele vai ser um pronome relativo. Já vai anotando. E outra coisa, vocês vão fazer esses exercícios, tá, gente? Eu quero chamar muita atenção para a frequência. A nossa memória, ela é fugaz, entendeu? Ela é passageira. Como é que nós aprendemos mais? É repetindo, é fazendo, é praticando. Por isso que eu coloquei 2 dias na semana de aula. Mesmo assim, você não vai estudar só comigo, entendeu? Você vai ter que organizar a sua semana para ter pelo menos, não quero mais, eu sei que a vida de vocês é muito afobada, eu sei que vocês têm outras disciplinas para estudarem. Então, eu não estou pedindo quantidade, mas pelo menos, você tem que fazer exercício, pelo menos mais 2 vezes na semana, por pelo menos 15 minutinhos, tá? Pelo menos 15 minutinhos, de verdade. Não é quantidade, gente. É para manter viva a regra. E aí você vai internalizar. Eu sempre vou mandar questão lá no grupo para vocês resolverem. Pode ter certeza disso. Então, qual é a resposta, hein, dessa 30? Qual é que eu até me perdi agora? Qual é, gente? Espera aí. É isso aí. Isso aí, artigo. E pronome demonstrativo, letra D. Show de bola! Muito bem. Alguma dúvida, queridos? Não? Então vamos continuar, porque o show é assim, tem que continuar. Vamos lá, vamos trabalhar mais uma vez. Agora a gente vai trabalhar de forma bem direcionada. Vamos trabalhar somente substantivo. Gente, eu vou focar naquilo que mais vem em prova. Essa parte aqui, por exemplo, da classificação do substantivo, não é comum vir, tá? Mas é importante vocês saberem essa classificação do substantivo próprio. É aquele que particulariza um ser. Por isso que o que você tem que lembrar? Eles são escritos com letra maiúscula. Nomes de pessoas, nome de cidades, é o que nomeia, que particulariza. Agora, aluno é o geralzão. Agora, se eu disser Agnaldo, opa, particularizou. Então, se eu particularizo, é substantivo próprio. Se eu generalizo, é substantivo comum, tá? O coletivo é um conjunto de seres. Para que eu vou estudar coletivo? Para melhorar vocabulário. Então, você quer melhorar seu vocabulário? Você estuda coletivos, tá? Principalmente se você tiver alguma prova que vá ter redação, ok? Melhorar vocabulário aqui. Então, isso aqui é uma boa. Concreto e abstrato. O concreto não depende de nenhum ser, já o abstrato, sim, tá? Então, o concreto, cadeira, não depende de nenhum outro ser. O abstrato, não, ele é dependente. Então, geralmente, o abstrato, vocês podem perceber, vai ser nome de sentimento,
ou nome de ação. Por exemplo, correr é um verbo. Aí qual é o substantivo referente ao correr? É corrida. Corrida é um substantivo abstrato, porque para ter uma corrida, alguém tem que correr. Beijo. Beijo é abstrato. Ai, professora, eu jurava que era concreto. Não. Para ter beijo, alguém tem que beijar. Então, ele tem dependência. Felicidade. Ó, felicidade é abstrata, porque para ter felicidade, alguém tem que ser feliz. Tá? Então, nome de sentimentos, nomes de ações, geralmente são substantivos abstratos. Ai, professora, e o diabo? Deus? A fada do dente? Isso daí, gente, tudo é concreto. Tá? Não pensa que é abstrato, não. Tira da ideia que abstrato é aquilo que você vê, que não vê. Não é isso. Tá? Então, esses seres imaginários, eles têm existência própria. Já estão no imaginário das pessoas, entendeu? Tá? Alguma dúvida aí entre concreto e abstrato? Não, né? Simples, você vai lembrar que só vai ter um radical, o composto mais de um radical. Um radical é só uma palavra, como tá ali, ó, carro, casa. Agora, mais de uma palavra, então eu tenho mais de um radical. Guarda-chuva, beija-flor, paraquedas. Primitiva é a palavra primeira, que não veio de nenhuma outra, ela é a primeira. E as derivadas são oriundas de alguma palavra que já existe. Então, essa é a classificação. Prof, isso é comum nas provas? Não. Não é tão comum, viu, gente? Não vou mentir para vocês. Vejamos agora a questão do gênero, flexão de gênero. Muito simples. O substantivo pode ser gênero uniforme, só tem uma forma, uma forma. Biforme, dois. Então, duas formas. Então, toda vez que tiver masculino e feminino, eu tenho o biforme. Pode ser que venha do mesmo radical. Aluno, aluna. Mestre, mestra. Professor, professora. Ou pode ser que mude completamente o radical, como, por exemplo, aqui, ó, boi, vaca, bode, cabra, homem, mulher, pai, mãe, mas são biformes. Agora, os uniformes só vão ter uma forma, vamos ter esses três, comum de dois gêneros, vai mudar só o acompanhante. O cliente, a cliente, meu colega, minha colega, jovem mulher, jovem homem, tá? Então, toda vez que só mudar o acompanhante, é comum de dois gêneros. Quando mudar o masculino e feminino para animais, aí você vai lembrar o quê? Macho e fêmea. Então, cobra macho, cobra fêmea, elefante macho, elefante fêmea, tartaruga macho, tartaruga fêmea. Isso daí é o epiceno. E sobre comum, não muda nada. Ai, professora, como é que eu vou saber se é masculino ou feminino? Você vai saber pelo contexto. Então, a vítima, João da Silva, chegou. Ó, nesse caso, eu sei que a vítima é um homem, por causa do contexto. Menino. Gente, desculpa, estou me atrapalhando. Entendeu, gente? Como é que é, então, o sobrecomum? É fácil ou não é, né? Que é fácil? Muito fácil. Isso daqui é importante para você conhecer mesmo, né? Mas não é tão comum nas provas também. O que é mais comum nas provas? Essa flexão de número. A flexão de número sempre vem, mas principalmente quando a palavra é composta. Então, aqui é quando o substantivo é simples. Como é que eu formo o plural? Esse plural aqui, de ão, gente, isso daqui vem, tá? Então, vou colocar aqui o que é que mais aparece nas provas. Então, essa parte aqui
ela é importante, ok? Isso aparece nas provas. O plural de ão. A palavra cidadão, por exemplo, que as pessoas costumam dizer cidadões, mas é cidadãos, tá? Chão, chãos, limão, limões, coração, corações, capitão, capitães, alemão, alemães. Então, tem essas 3 formas. E existem palavras que têm mais de uma forma, como, por exemplo, aldeão, que pode ser aldeões, aldeãos e aldeães. Ancião, ancião, anciões, anciãs, tá? Então, é importante lembrar o plural de ãos. Ali, ao, el, iu, o RSZ, você vai lembrar que vai colocar ES, né? Então, qual é o plural de gravidez? Gravidezes. Ai, professora, sério? Sério. Não existem mulheres que tiveram mais de uma gravidez? Então, eu posso dizer gravidezes. Ela teve 5 gravidezes. Ó, esse é o correto. Qual é o plural de arroz? Arrozes. Sem problema nenhum. A palavra terminou em R, S ou Z, você faz o plural ES. Porém, isso daqui não é tão cobrado assim. Mas é cobrado esse aqui, ó. Né? Aqui temos mais alguns, ó. Vocês vão verificar, então dá para vocês estudarem, né? Tá bonitinho aqui o material, tá? Mas eu vou direto para aquilo que é cobrado em prova. O quê? Quando eu tenho plural de palavras compostas. Plural de palavras compostas, gente, é muito importante vocês conhecerem as classes gramaticais. Por quê, professora? Ora, porque, veja bem, vamos pegar aqui, ó. Vamos verificar, por exemplo. Peraí que eu peguei aqui um... Olha só. Olha só. Se eu tenho substantivo com substantivo, todas as duas são classes variáveis. Então, eu posso dizer couves, flores. Por quê? Porque são 2 substantivos, todos 2 variam. Mas eu posso dizer também apenas couves-flor, tá? Então, pode ficar couves-flor também. Cabeça chata é um substantivo mais um adjetivo. Então, fica cabeças chatas. Por quê? Porque é um substantivo e um adjetivo, todos os 2 variam. Alto relevo. Veja, adjetivo, substantivo. Então, todos os 2 variam. Quinta-feira. Quinta não é numeral? Feira é substantivo, então os 2 variam. Surdo-mudo. Pode ser surdos mudos ou surdas mudas. Gente, você tem que lembrar que essa palavra também hoje em dia não é bem-vinda, tá? Hoje em dia, chamar alguém de surdo mudo é considerado errado, porque Libras é considerada hoje como a nossa segunda língua oficial, tá? Então, o ideal é que a gente diga que aquela pessoa é deficiente auditivo, ok? Então, evitem chamar alguém de surdo-mudo, tá bom? Porque ele fala por meio das libras, né? Da língua de sinais. Por isso que não é mais bem-vindo, tá bom? Lembrem isso aí. Agora, o verbo, nas palavras compostas, vai ser considerado uma classe invariável. Então, quando eu tiver verbo, não vai variar. Então, guarda-roupa, ó. Guardar a roupa, não é? Para isso? Então, guarda vai ser verbo. Então, o plural vai ser guarda-roupas. Abaixo assinado. Aqui é verbo, não vai variar. Abaixo, acima. Nesse caso, é advérbio. Advérbio também não varia, por isso que fica só abaixo assinados. O porta-lápis, ó, porta, de portar o lápis, de segurar o lápis. Então, esse porta está funcionando como verbo.
Se está funcionando como verbo, o verbo é invariável com palavras compostas. Entenderam, gente? E o Maria ninguém, ou as Marias de ninguém, fica tudo invariável, tá bom? Não se esquecer, gente, que se tiverem 3 elementos, olha só esse do lado, são 3 elementos, pé de moleque. Então, vai ficar pés de moleque. Só o primeiro elemento varia quando eu tiver isso aqui, ó. O que é o de? Lembra o que é o de? O de é uma preposição. Então, todas as vezes que eu tiver no meio uma preposição, você não vai variar o último elemento, vai variar só o primeiro, pés de moleque. E aí eu quero chamar a atenção, gente, que pé de moleque não tem mais hífen, ok? Não tem mais hífen. Perdeu o valor de palavra composta, tá? Então não tem mais hífen. Pôr do sol também não tem mais hífen, ok? Então, todas as vezes que você tiver uma preposição no meio do composto, só o primeiro elemento varia. Mula sem cabeça, mulas sem cabeça. Tá? Agora, se no meio não for uma preposição, vai variar o último elemento. Como, por exemplo, bem te vi. Aí fica bem te vis. Mal me quer, mal me queres. Tá? Por quê? Porque esse ti é pronome, não é preposição. Beleza? Só se for pronome. E não se esquecer ali o bizu, né? Que palavras onomatopaicas, elas também podem aparecer, né? Tic-tac, ó, uma onomatopeia. O que é isso? É aquela figura que sugere o som de algum objeto, de algum animal, né? De alguma coisa. O tic-tac, ping-pong. Então, nesse caso, eu vario o último elemento, tic-tacs, ou os dois. Lembrando também palavras repetidas. Pode ficar corre, corres ou corres, corres, os 2 elementos, tá? Se forem palavras repetidas. Agora, vamos ver se você entendeu. Eu quero saber qual é o plural da palavra. Eu vou escrever aí no chat, gente. Da palavra Ave Maria. Qual é o plural de Ave Maria? Sabem me dizer? Lembra que é só observar a classe gramatical. Qual é a classe gramatical da palavra ave? Ave, César. Ave, fulano, é uma interjeição. Interjeição não varia. Então, vai ser o quê? Ave Marias. E isso, né? Um salve, salve, salve. Lembra aquele cara que ele, né, era da televisão? Ele sempre ele começava o programa dizendo salve, salve, não era? Né? Eu esqueci o nome do cara. Então, é uma interjeição. Interjeição não varia. Vamos verificar um outro aqui. Plural de alto-falante. Qual é o plural de alto-falante? Ó, observa a classe gramatical. Alto. Ali está funcionando como um adjetivo? Qual é a classe gramatical ali da palavra alto e qual é a classe gramatical da palavra falante? Falante não é uma característica? Né? Falante é uma característica. Ah, a Alessandra é muito falante. Ó, é um adjetivo. Quem é que modifica adjetivo? É o advérbio. E advérbio não varia. Então, o plural de alto-falante é alto-falantes. Ok? Por quê? Porque esse alto é advérbio. Entendido? Agora, lembra ali, ó, estava alto relevo. Relevo é substantivo, então alto era adjetivo. Por isso que variou. Entendeu? Por isso que é tão importante a gente conhecer as classes gramaticais. Porque se vocês perceberem que a classe varia, então a palavra vai para o plural.
Se a classe não varia, ela não vai para o plural. Show? Vamos ver se vocês entenderam? Deixa eu verificar aqui. Cadê? Opa, cadê minha lista? Cadê minha lista? Espera aí, minha gente. Vamos lá que a gente vai já finalizar, hein? Cadê? Uhum. Vamos verificar aqui essa questão. Número 10, minha gente. Número 10. Todos os... Como é que fica? Vice-reitores, vices-reitores. Sabia que eu amo quando a gente erra? Eu amo errar. Por quê? Porque pelo menos eu tentei. Eu não quero ninguém aqui com medo de errar, hein? Tem que tentar fazer. Lembra que vice é um prefixo, ok? É um prefixo. E é um prefixo que não, nesse caso, toda vez que eu tiver prefixo, ele não pluraliza, entendeu? Eu não vou dizer semis, eu não vou dizer interes, entendeu? Nesse caso, não. Superes, não. Que são prefixos. Prefixos não pluralizam. Então, vice-reitores, né? Vice-reitores. Nós já vamos excluir aqui, tem que ser esperto para esse tipo de questão. Então, vices já era aqui. Vices já era. E agora, gente, todos os vice-reitores que foram chamados ao ministério estavam meios ou meio? O que é esse meio aí, hein? O que é esse meio? Ó, veja que está trabalhando com a palavra ressabiado. Ressabiado não é uma característica? É um adjetivo. Quem é que modifica adjetivo? É o meio quando é advérbio. E o advérbio nunca varia. Ok? Então tem que ser meio. A gente exclui a letra A. Estavam meio ressabiados. Eles estavam um pouco ressabiados. Com os abaixo. Abaixo é advérbio, né? Abaixo é advérbio. E aí você observa que está aqui abaixas, ó. Ai, ó. E parabéns. Acertaram, parabéns. Assim que eu gosto. Muito bem. Vamos lá para a nossa saideira de hoje. E aí, todos os exercícios de substantivo vão ficar para vocês fazerem, hein? Todos os exercícios sobre substantivo. Atenção, vamos lá, para a nossa saideira de hoje, a número 11. Ei, mas só vão sair se acertarem. E aí? Identifique a alternativa em que os vocábulos formam plural, respectivamente, como pão de ló. Opa, qual é o plural de pão de ló? Veja que tem 3 elementos. Quando tiver 3 elementos, você vai analisar o do meio. O do meio é o de. O que é o de? Uma preposição. Então, só o primeiro elemento varia. Pães de ló. Esse é o plural, pães de ló. Então, vocês têm que verificar uma alternativa que só o primeiro elemento varie. Guarda civil. Guarda aqui é o profissional, ele é um guarda civil. O guarda, então esse guarda não é verbo, esse guarda é substantivo. E civil, adjetivo. Então, o plural é guardas civis. Então, o segundo, os 2 elementos têm que variar. E alto-falante, nós já falamos. Alto é um advérbio, falante é adjetivo. Então, só o segundo elemento que varia. Portanto, que letra vocês escolhem?
Alessandra A, Paulo A. Pé de moleque, pés de moleque. Boa vida é adjetivo e substantivo, os dois vão variar. Boas vidas. E abaixo assinado, justamente porque é um advérbio. Né? Agora, bem te vi, o ti é pronome, então aí varia o último elemento, bem te vis. Guarda-pó, guarda-pó aqui está funcionando como guardar o pó, é verbo, então ia ficar guarda-pós. E alto-relevo é adjetivo e substantivo, os dois variam. Louva a Deus, louvas a Deus, porque esse a aí é preposição. Guarda-roupa, guarda-roupas. Obra-prima, todos dois variam, porque obra é substantivo e prima é adjetivo. Café com leite, cafés com leite, porque o com é preposição, só o primeiro. Guardas noturnos. E baixos relevos, que aqui baixo está acompanhando substantivo. Vassouras de bruxa, beija-flores e primeiros ministros, porque primeiro é numeral, o numeral varia. Então, vocês arrasaram, é a letra A mesmo. É a letra A, perfeita. Galera, todos os exercícios sobre substantivos devem ser respondidos. Arrume um tempinho, 10 minutinhos, você vai resolvendo amanhã, quinta, antes da nossa aula. O nosso próximo encontro é quinta-feira, às 20 horas. Alguma dúvida? A D está confundindo? É porque café com leite, né? Tem preposição. Então, o plural é cafés com leite. Só que guarda noturno, lembra que esse guarda aqui é a profissão, é o profissional. Então, esse guarda está funcionando como substantivo. Logo, os dois elementos vão variar, guardas noturnos. E baixo relevo, relevo é substantivo, então baixo é adjetivo. Logo, os dois variam, fica baixos relevos. Não fica igual como está lá em cima. Viu? É isso, gente. Vocês não têm nenhuma pergunta? Tem certeza? Ó, tentem imprimir o material, façam os exercícios sobre substantivo. Eu vou postar lá no grupo Gabarito. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês, na próxima aula, já perguntem. Por quê? Porque aí eu já vou frisar o adjetivo e o artigo, tá? Na próxima aula. Não falta, criatura, porque muita gente não sabe crase porque não estuda artigo. Viu? Obrigada pela presença de vocês. Vamos juntos em busca da aprovação. E, ó, o final aqui desse material, eu gostaria muito que fosse o nosso lema, né? Aqui, ó. Errar é o primeiro passo para aprender. Então, não tenham medo de errar. Aceitar o desafio é o primeiro passo para vencer. Então, vocês aceitaram o desafio, eu aceitei junto com vocês. Vamos vencer. Tchau, gente. Boa noite. Eu que agradeço, viu, Alessandra? Obrigada. Goodbye. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, Paulo. Eu vou colocar vocês na plataforma, hein? Tchau.